Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, Support Solution Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigo telespectador! Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa semanal Momento Espírita, aqui na TV Universitária, Canal 7. Este programa é produzido pela USA Intermunicipal de Tupã, em parceria com a FEB TV, que é a TV da Federação Espírita Brasileira. Hoje, o palestrante espírita Jorge Godinho falará sobre o tema 160 anos do Livro dos Espíritos. Essa matéria faz parte do programa Café com Luz da FEB TV. Meus queridos amigos, é uma alegria estar com vocês novamente para mais um Café com Luz. Nessa oportunidade nós estamos recebendo aqui o nosso querido amigo Jorge Godinho. Tudo bom, Jorge? Tudo bem, Maurício. Como vai você? Prazer tê-lo aqui, Jorge. E o nosso amigo Jorge Godinho já esteve outra vez no Café com Luz. Se você quiser procurar aí no YouTube, na página da FEB TV. Nós falamos da outra vez, não é, Jorge? A respeito do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Hoje nós vamos falar de um livro e de uma doutrina, porque o nosso querido Jorge Godinho está no encargo da presidência da Federação Espírita Brasileira, e a gente conversava, não, Jorge, é bom a gente falar, não para promoção pessoal, mas para que a gente possa promover as atividades da nossa instituição, a Casa de Ismael. E daquela feita a gente falava desse trabalho belíssimo de Humberto de Campos através do Chico, e hoje a gente vamos falar de 160 anos de O Livro dos Espíritos, né, que está fazendo agora nesse ano, e mais do que uma data, é uma oportunidade de reflexão. A gente começou essa conversa antes, não é, Godinho? Exatamente. E fala um pouquinho para nós, Godinho, depois desse tempo todo, é muito tempo, é pouco tempo, o que o Espiritismo representa? Eu não digo nem só para os espíritas, mas o que o Espiritismo como doutrina representa para a nossa humanidade e que a cada aniversário é necessário refletirmos com vistas à sua melhor aplicação, à sua melhor vivência entre nós. Começa por aí esse nosso bate-papo. Tá bem, um prazer enorme, uma alegria, né, falar sempre sobre este livro e principalmente sobre a doutrina e a ciência que ele encerra, né, nesse contexto. A questão de muito tempo, pouco tempo, nós consideramos sempre o tempo como sendo relativo. Então eu deixo essa análise para que cada um que nos assiste ou conversam sobre esse assunto possam dizer se é muito ou pouco. Porque quando nós consideramos, justamente uma das características que o livro nos traz é a consciência do espírito imortal, e como tal o tempo passa a ter a sua relatividade dependendo do contexto onde o espírito se encontra. Então, se eu me colocar agora, no contexto que eu estou, encarnado, um espírito nessa condição, realmente 160 anos parece longo, porque praticamente é o dobro da idade de muitos que convivem uma vida. Mas se nós olharmos no aspecto muito mais cósmico do espírito imortal, nada significa. Então vamos deixar isso para a relatividade, a questão do mais ou menos tempo. O Chico perguntou para Emmanuel, quando completou, se não me engano, 65 anos de exercício mediúnico no nível dele, que é difícil fazer a entrega que o Chico fez. Aí ele perguntou para Emmanuel falou, olha, para Jesus, 65 anos é 6 segundos, né? Porque não desvalendo a qualidade, mas foi muito interessante a sua colocação dessa relatividade. E o que fica... Porque quando a gente vê a passagem do tempo, eu não sei você, Godinho, mas eu tenho, infelizmente, uma imperfeição e tenho que ficar atento de achar que alguma coisa está caducando. O Livro dos Espíritos, ele reflete uma revelação de fato
É lei divina que nós estamos conseguindo compreender? Isso é que é a parte mais importante deste livro. Ele é um livro tão importante que a humanidade, além de desconhecê-lo, aí olhando o tempo, na relatividade, ele vai demonstrar isso com o passar. Mas esses 160 anos, ele é muito significativo. Nós estamos falando do final, vamos procurar assim, da metade do século XIX, estamos falando do século XX, e esses 17 anos do século XXI. Essa análise desses 3 séculos, vamos dizer até do milênio passado e início desse milênio, nós poderemos verificar que as mudanças foram muito céleres. É como se fosse a culminância, né? Surfando numa onda de todo esse tempo da humanidade que culminou com o século XX, onde as mudanças foram tão céleres, tão rápidas, que nós, presenciando, quem tem a idade de 70 anos, por exemplo, nasceu sem geladeira, nasceu sem telefone, os relógios eram de corda. Quer dizer, se alguém falar para a geração que está nos ouvindo, falar em relógio de corda, talvez ele vá pesquisar na internet para verificar o que era, né? É aquele que a gente do tinha, discador, exatamente, né? Que você tinha que realmente fazer isso. Mas isso foi tão rápido que foi o acúmulo de toda a parte científica e tecnológica que a humanidade acumulou, veio maturando e que nesse século explodiu. E isso trouxe mudanças comportamentais. Então vejamos que nós hoje não vivemos sem um telefone, sem a geladeira, né, sem o rádio, sem a televisão, sem a comunicação. Isso tudo surgiu quando? Justamente no século XIX, final dele, XX, estamos no XXI. Ora, em 1857, a doutrina espírita, ela, vamos dizer assim, surgiu porque foi a edição do Livro dos Espíritos. O trabalho que Kardec fez, ciência nova, como ele chamou. E ele bem diz que a doutrina espírita, o espiritismo, é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Então já mudou o aspecto, porque você ter uma ciência que ao mesmo tempo ela é ciência e é uma doutrina filosófica, já traz uma mudança de paradigma. Como ciência de observação, no seu aspecto uma ciência prática, ela veio demonstrar à humanidade algo novo, porque as ciências até então, ela trata das leis que regem o princípio material. Você vai ao laboratório, né, de acordo com a pesquisa que você esteja fazendo, o ângulo de observação, acontece um fenômeno aqui, numa condição normal de temperatura e pressão. Se você mudar de lugar, essas condições normais de temperatura e pressão acontecer, vai o fenômeno da mesma forma. Porque você está tratando com matéria, com algo que ela se comporta desde que aquelas condições estejam da mesma maneira. E da possibilidade de nós termos a ferir os nossos sentidos. Ferir os nossos sentidos. Só que existe um outro princípio que a ciência não havia trazido. Mas aí é que está. Então, por isso que ele chamou de uma ciência nova, porque no seu aspecto prático, esta ciência, ela trata da relação entre nós e os espíritos, entre o plano material e o plano espiritual. Então, opa, você está diante de uma coisa nova. E como doutrina filosófica, ela trata justamente, consiste das consequências morais dessas relações. Então você tem aí, vamos colocar assim, um elemento novo. Porque antes você tratava em laboratório da matéria, fazendo com que ela acontecesse nas condições normais de temperatura e pressão. Aqui você está tratando de algo novo, espírito. Por quê? Ela, como ciência de observação, ela está tratando da relação dos espíritos em ambos os planos da vida, seja o material ou o espiritual. E, ao mesmo tempo, como doutrina filosófica, ela está tratando das consequências morais da relação entre os espíritos. Em síntese, você está tratando do espírito. É a ciência do espírito mesmo. Aí você vê uma revelação. Então esse é um ponto, né? Daí o codificador, na sua sabedoria e com o seu bom senso, né, o seu discernimento, ele estruturou o Livro dos Espíritos raciocinando desta forma. Porque quando você procura analisar o Livro dos Espíritos, você observa que ele tem uma estrutura.
Ele tem uma maneira como ele, assim, colocou, distribuiu. Esse é o grande papel dele. Como ele bem distingue, foi o trabalho que ele fez. Ele coloca aí as 4 partes, né? Isso. E é interessante você colocar isso, porque até então não é que não se tinha notícia ou não era de domínio de maneira esparsa aquilo que estava fragmentário no conhecimento, a realidade espiritual. Exatamente. Só que até a chegada da codificação, a percepção olhando ao longo da história é que isso sempre foi colocado de forma muito nebulosa, muito misturada. Eu diria não nebulosa como sobrenatural, porque se achava que isso não era natural. Era uma coisa sobrenatural, porque sempre existiu na humanidade. Isso faz parte de nós, e a humanidade somos nós. Nós somos os espíritos. Somos os espíritos, não é? Só que, ao encarar esse aspecto, dizia-se como sobrenatural. Como sobrenatural. E ele realmente veio desmistificar isso. Olha só que interessante, Godinho. Então, veja bem, não foi por acaso, então, que o Livro dos Espíritos ocorreu nesse momento de maturidade do conhecimento. Houve uma explosão de uma série de questões que a humanidade veio ganhando, não foi só no século XIX, no século XX, e havia uma maturidade desse período de florescência do conhecimento, de liberdade do conhecimento humano. E aquilo que estava disperso, os espíritos, através do trabalho de Kardec, começam a unir as pontas. A gente falava antes de gravar desse trabalho de aliança dessas posturas. Houve uma certa ruptura, Godinho, daquilo da evolução do pensamento religioso com aquilo que se falava do pensamento filosófico, científico, ciência do ponto de vista de conhecimento humano. É um legado da doutrina espírita, pelo Livro dos Espíritos, essa força de trazer de volta, de colocar tudo isso no campo da lei de Deus? Olha, veja bem, nós estávamos falando nesse aspecto onde havia uma predominância, naquele momento, no século passado, onde a ciência e a tecnologia chegava ao ápice, né, ou ao início desse ápice que hoje nós estamos convivendo 160 anos depois. Mas naquele momento nós observamos também que o materialismo é que estava em predominância. Isso. O materialismo é que sagrava naquele momento, principalmente na própria Europa, né, onde os homens de ciência tratavam tudo raciocinando simplesmente com a matéria. É neste momento que surge esta invasão organizada dos espíritos. Gostei do termo, invasão organizada. Invasão do bem. Do bem, por eles mesmos, para despertar aos homens que havia algo além da matéria. Então você observa, e quando apareceu o fenômeno das irmãs Fox, no dia 31 de março de 1848, naquela mesma noite em Londres, Marx estava colocando ali a sua teoria. O Capital, né? Exatamente. Aí a espiritualidade trabalhando isto. Então, chamando a atenção que há algo além da matéria. E aí é que veio o trabalho que o codificador fez, porque, como eu lhe falei, a essência da doutrina espírita como, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e também uma doutrina filosófica, ela trata do espírito. Então, no momento que trata do espírito, o codificador, ele colocou o Livro dos Espíritos dividindo em 4 partes. Se você fizer uma análise acurada, apesar de não estar escrito em lugar nenhum, mas depende da análise que você faça, você vai observar que, se ele tratava do espírito, você imaginemos, uma hipótese, todos nós somos espíritos imortais. O Cristo já matou a morte há 2000 anos, dizendo isso. Gostei disso, o Cristo matou a morte há 2000 anos, porque ele surge, ele aparece 3 dias depois e não fica satisfeito só com essa aparição. Estrada de Emaús, no meio do discípulo, lá com Saulo, na estrada de Damasco, não é? E culminando lá com os 500 da Galileia. Então a gente observa que a imortalidade ela já foi demonstrada. Apesar de, ao longo de todo esse período histórico da humanidade, a gente observa que nós esquecemos disso. Esquecemos dessa mensagem. Então, naquele momento em que a doutrina espírita ela surge trazendo isso, Kardec ele coloca no Livro dos Espíritos, dividido em 4 partes, a condição onde o espírito se encontra. Então, vamos fazer uma análise. Somos imortais e espíritos. Cite o nome de um filósofo. Ou qualquer uma pessoa que você conheça aqui não esteja mais aqui. Ou qualquer pessoa que não esteja mais aqui. Um filósofo da Grécia. Vamos colocar Sócrates. Pronto, Sócrates. Muito então, um exemplo espíritos. que você diz, exatamente. Aí vamos fazer uma pergunta agora, onde é que está Sócrates?
Você me responderia? É pura especulação filosófica agora, então, não dá para saber. Então vamos trazer isso para o campo prático. Sócrates, como nós, é um espírito imortal. Se ele é um espírito imortal, ele pode estar reencarnando, ou seja, saindo do mundo espiritual para em qualquer lugar dos universos. Estou correto? Porque nós não temos só uma casa, há muitas moradas na casa de nosso pai. Se somos espíritos imortais, uma hipótese é ele está saindo, neste momento, se preparando em qualquer dimensão, em qualquer lugar, para sair da dimensão espiritual para a dimensão material. Ou até aqui colaborando ainda com a gente. Próximo. Não interessa, vamos raciocinar com a questão do espírito para entender. Isso é uma hipótese. Segunda hipótese, ele está encarnado em algum lugar. Em alguma casa, qualquer morada da casa do pai. Terceira hipótese, ele pode estar nesse momento no processo de retorno ao plano espiritual. Você está desencarnando. Está correto? Quarta hipótese, ele está no plano espiritual. A outra, ele pode estar no plano material encarnado. Mas também ele pode estar no plano material encarnado influenciando o plano espiritual. Ou ele pode estar no plano espiritual influenciando o plano material. Se a gente pudesse resumir isso, nós podemos estar em trânsito sempre nesse nosso processo. Mas veja bem, né? Olha só o raciocínio para nós podermos entender. Então nós colocamos 6 hipóteses. Se tiver alguma diferente dessas 6, eu gostaria que você estudasse, analisasse e nos falasse. Porque nós não encontramos outra hipótese aonde o espírito está. Você pode dizer, eu não sei onde é que ele está, mas você pode dizer isso. Ou ele está em processo reencarnatório, ou ele está em processo desencarnando, ou ele está no plano espiritual, ou ele está no plano material, ou ele está no plano material influenciando o plano espiritual, pelo seu pensamento, suas ações, ou ele pode estar no plano espiritual influenciando no plano material. São hipóteses que está aí, perfeito? Você não sabe responder onde é que ele está. Mas dentro dessas hipóteses, uma dessas ele se encontra. Em sendo assim, o que é que acontece? Kardec, ao identificar isso, e por a doutrina espírita ser, olha só, uma ciência de observação, que observa o fato. Como ciência prática, ela trata da relação entre os espíritos. Então, se eu estou encarnado, relação encarnado com encarnado. Se eu estou encarnado, relação com encarnado, desencarnado. Se eu estou desencarnado, a relação entre desencarnados e desencarnados, ou encarnado. Então você faz de tudo isso, é o que a doutrina espírita trata. E também das consequências morais desta relação. Que é o seu aspecto religioso. Exatamente. Que é o aspecto moral, ou seja, é aquilo que a gente pratica e como consequência. Diante desse fato, como é que por que ele dividiu em 4 partes? A primeira parte, o que é que ele trata? Das causas primeiras. Então ele fala de Deus, né? Dos atributos. Fala da criação, ele fala do espírito, fala da matéria, fala do fluido vital. E aí ele dá uma ideia desse aspecto. Perfeito? Então ele está falando do espírito e falando também da matéria, porque a própria definição que os espíritos deram é de que a matéria é o laço que prende o espírito. É o meio o qual ele se utiliza no seu progresso. Não é? Daí que o espírito intelectualiza a matéria. Quando você pega a segunda parte, trata do plano espiritual, do mundo espírito ou do mundo espiritual. Então essa primeira parte, essa segunda parte, ele está tratando justamente desses estados onde o espírito se encontra. Dessas instâncias de atuação. Porque você encontra na segunda parte, você vai ver ele falando ali sobre reencarnação, que é um processo que ele está falando do retorno, falando da emancipação da alma, do intercâmbio, falando da pluralidade dos mundos habitados. Então você verifica que essas 2 partes, ele está justamente falando da relação que existe entre os espíritos num plano e no outro. Aonde ali os espíritos imortais trazem, dizendo que no universo tem 2 princípios, o material e o espiritual. E acima de tudo o Criador, Deus. Que é Deus. Então neste momento, você já começa a ter uma visão diferente.
Quando ele pega a terceira parte e a quarta parte, você observa, a terceira parte são as leis morais, colocando-as para que nós possamos entender. E nessas leis morais, nós vamos observar ali que aqui sobrepuja todas elas é a lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade. Mas você tem a lei de destruição, você tem a lei do progresso, né? E você vai, conservação, onde ele numera em número de 11 leis ali. E nessa parte é que ele consagra a doutrina de amor do Cristo, o Cristo como a base desse edifício moral. E quando ele pega a quarta parte, ele trata de quê? Esperanças e consolações. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, a forma como o Espírito, ao utilizar essas leis morais, como ele a utiliza. Se ele utiliza ou não utiliza ela de maneira correta ou não a utiliza. E as consequências estão lá justamente na sua outra parte. Então você observa que ele colocou dentro do seu bom senso uma linha de raciocínio para trazer uma ciência nova tratando do Espírito. Daí que ele fala, que você estava dizendo, a aliança da ciência com a religião. Não a religião no sentido conhecido pelos homens, que ao longo do tempo teve até intenções até deterioradas. Mas na realidade ele está falando da verdadeira religião, aquela que a criatura se religa ao Pai, ao Criador. No templo interno, no templo espiritual. Interno, no templo espiritual. Podemos dizer hoje é fácil, nós todos estamos conectados com o Pai. É bonito porque ele transcende as expressões culturais legítimas das religiões e traz para a gente esse conceito que mesmo com esse legado, às vezes a gente escorrega, não é, Godinho? Escorrega. Em relação ao que é o verdadeiro culto a ser prestado, né? Exatamente. A função da religião. Talvez seja por isso que Kardec não utilizou diretamente essa palavra da religião de forma expressa na codificação, porque ela tinha, infelizmente, o ranço negativo daquilo que era rejeitado na época de Kardec, não era? Exatamente. Não só não isso... sei, estou abusando aqui da interpretação. Não está correto, porque ao longo a história demonstra a questão das religiões. Você vê o próprio Cristo. Qual a religião que o Cristo deixou? Pois é. O amor. Ele não deixou religião nenhuma. Então as religiões, na realidade, nós é que criamos elas, perfeito? Com as suas denominações. E com todo o respeito que se der, porque ela tem papel muito importante, as religiões, na humanidade. Né? Não se desfaz disso, ao contrário. Mas no aspecto que Kardec traz sobre a questão religiosa, ele está falando a religar a criatura ao Criador, através do seu próprio sentimento, do seu próprio pensamento, onde ele tem condições de conectar-se com o Pai diretamente. Não precisa de intermediário, ele pode fazer isto. Porque a verdadeira religião que ele deixou foi a lei maior, é a lei do amor. A lei do amor. Godinho... Tanto que ele encerra, você vê o Cristo, ele encerra todas as leis, todos os profetas, no amar a Deus sobre todas as coisas. Reúne, né? Eu não sei, vamos trazer um pouquinho Kardec? Vamos. Lembra que eu comentei contigo? Isso. Então tá bom, deixa eu pegar aqui, eu acho que dá tempo. Eu não vou ler tudo, porque senão a gente vai tirar esse espaço. Mas olha só o que a gente encontra no Obras Póstumas, um escrito que Kardec não queria que entrasse, depois é que pegaram. Um desabafo dele bonito, e chama-se Fora da Caridade Não Há Salvação. Olha só que interessante, eu vou compartilhar com você que está nos assistindo. E aí Kardec termina assim... vamos pegar um pouquinho antes, olha, ele está falando da ingratidão, das dificuldades que ele teve. A ingratidão é uma das imperfeições da humanidade. E como nenhum de nós está isento de censuras, é preciso desculpar os outros, para que nos desculpem a nós. De sorte a podermos dizer como Jesus Cristo, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Continuarei, pois, a fazer todo o bem que me seja possível. Mesmo aos meus inimigos, porquanto o ódio não me cega, sempre lhes estenderei as mãos para tirá-los de um precipício, se oferecer a oportunidade. Eis como entendo a caridade cristã. Olha que bonito Kardec falando. Compreendo uma religião que nos prescreve retribuamos o mal com o bem, e com mais forte razão que retribuamos o bem com o bem. Nunca, entretanto, compreenderia a que nos prescrevesse que paguemos o mal com o mal. Esse é o codificador, Godinho. Veja a palavra que ele usou antes. Uma religião. Praticar o bem. Fantástico. Né? Então você veja que, na realidade, nós estamos diante de um momento em que
esses 160 anos que a doutrina espírita, através do livro do Espírito, está trazendo, que ainda não é reconhecido, é porque isso não é propriedade dos espíritas. Isso. Veja o nome do livro. Livro dos Espíritos. Espíritos somos todos nós, criaturas, filhos do mesmo Pai. O que contém o livro dos Espíritos são leis universais. É patrimônio da humanidade. Da humanidade, independente se eu tenho religião A, religião B, etc. São leis naturais que estão aí para serem conhecidas e praticadas por nós, os espíritos, esteja em qualquer estado. Encarnado, desencarnado, nascendo, voltando ao plano espiritual, interferindo de um lado do outro, não interessa. Mas são leis que estão aí, que é um patrimônio da humanidade, que a humanidade precisa conhecer isto. Por quê? Porque se você fala em imortalidade, o interessante é que uma coisa, se nós fizermos uma análise um pouquinho mais acurada, refletir um pouco, todas as religiões admitem a imortalidade. Todas. Não há uma que não admita a imortalidade do espírito. A diferença é de que diz assim, olha, depois da morte, eu digo que é assim, outro diz que é assado. As diferenças é explicar como é a vida após. Mas todas admitem. Porque se não admitissem, não tinham nos seus credos, nos seus atos, aquilo que fazem. Se eu fico dormindo, aguardando o juízo, se eu vou para um céu, para o inferno, purgatório, limbo, qualquer coisa. Olha, se eu vou, é sinal que eu estou vivo. Se eu estou dormindo, é porque eu estou vivo. Então, assim, você fez um apanhado. Eu sei que isso aqui é uma conversa, é rápido, dessa estrutura. Então, esse livro, é a minha edição antiga, toda marcada aqui, né? Então, isso aqui é a base, ou seja, todos os outros livros da codificação, mesmo complementares, o livro dos Espíritos, ele encaixa toda a proposta do Espiritismo como uma grande pedra fundamental. Outra coisa que a gente destaca, Rafa tem um minutinho, vamos destacar o seguinte, já que isso é patrimônio da humanidade, qual a responsabilidade nossa, deixa esse recado final para os nossos telespectadores, daqueles que abraçaram o Espiritismo, que são espíritas? Qual é o papel deles em função desse legado? Um minutinho para a gente finalizar. Então eu agradeço para encerrar dizendo o seguinte, a função filosófica da doutrina espírita é justamente o aperfeiçoamento moral do seu adepto, da criatura. Então no momento em que você conhece o Cristo e nos dias de hoje você entende a sua mensagem, sendo trazida à luz da ciência, da filosofia, dos aspectos ético-morais, onde isso é desvelado e amplia, cumprindo aquilo que ele falou, que mandaria um consolador que explicaria todas essas coisas, você nesse momento, você se sente, porque a doutrina espírita, esse conhecimento, ele não é exógeno, ele é interno. Então, na hora que você conhece essas verdades, como o Cristo falou que liberta, é de responsabilidade sua tornar-se melhor. Quando você se torna melhor, você está divulgando. Porque, naturalmente, você no dia seguinte ou no momento seguinte, você já não é o mesmo do anterior. Porque você está praticando leis divinas que lhe fazem melhor. E assim você vai se tornando um homem de bem. Para que exemplo melhor do que isso ou propagação melhor do que essa? Bom, eu vou ter que interromper e agradecer imensamente. Eu que agradeço a você a oportunidade. Fiquemos, então, com o exemplo do Cristo e com a sua conduta como referencial para todos nós. Um beijo no coração de todos. Até o próximo Café com Luz. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada.
Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441 1277. Assista a partir de agora o quadro musical Mundo Maior, uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior de Guarulhos. Partido, vaso quebrado, pedaços, pedaços, tantos pedaços, folhas partidas, flores rasgadas, mas elas alimentam. Noite escura, véu que não deixa ver o amanhecer. O que pode ver uma lagarta enquanto rastejante presa ao chão, e na escuridão de sua promessa a borboleta a sonhar.
canção foi produzida com a intenção de divulgar o filme Causa e Efeito. Na mensagem do filme, assim como na mensagem da canção, a ideia é falar um pouquinho da reencarnação, da vida após a morte, da causa e efeito e consequências que cada um acarreta no seu projeto encarnatório. Essa música, ela nos traz essa esperança, essa certeza de que se hoje estamos rastejando, em breve poderemos voar e que tudo que se recebe nessa vida também é alimento e nos faz crescer. Amigo telespectador, agradeço a sua atenção e lembro que este programa vai ao ar pela TV Universitária Canal 7 todas as sextas-feiras, às 15 horas, como também às 20 horas. Já aos sábados, às 0 hora e às 10 horas. Saiba também que todos os nossos programas podem ser acessados pela internet através do YouTube. Você, pondo o YouTube, você vai colocar Programa Momento Espírita Tupã e você poderá assistir a qualquer programa que queira. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Desejo a você um ótimo final de semana com muita luz, paz e amor. Que Deus o abençoe e o proteja, como também a toda a sua família. Até nosso próximo programa. Um grande beijo, meu. Ouça pela Rádio Nova Tupã, FM 100,3, todos os domingos, das 13 às 14 horas, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, otimismo, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos, às 13 horas na Rádio Nova Tupã, FM 100,3.